Então, a gente vai convidar a doutora Estefânia Gabriel, que veio exclusivamente para o nosso evento de Brasília. Ela é gastroenterologista do Ambulatório de Doença Inflamatória Intestinal, que eu não sei o que significa dizer, já é, bom, do Distrito Federal, porque é IGZEDF, é de Brasília. Ela é membro da comissão, isso é uma coisa muito importante. O GDIB tem uma comissão de acesso e de medicamentos, com posicionamento inclusive na mídia, sobre novos remédios, incorporação dos remédios. E a doutora Estefânia é membro dessa comissão dos medicamentos do GDIB, e ela faz parte do GDIB, da SOBED e da FBG. Muito obrigado por ter vindo nos ajudar. Obrigada a você, Marta, e a ABCD. Então, hoje, esse tema que me pediram para falar é o PCDT, né? Totalmente diferente, né? Um assunto que a gente não vê na faculdade. E eu, por exemplo, depois que eu entrei na comissão de acesso e medicamento, foi uma virada de chave. Antes eu prescrevi o paciente, dava lá a receitinha para ele e falava, vai lá buscar seu remédio. Mas eu não tinha noção do que tem por trás disso tudo. E é isso que a gente vai falar aqui agora. Bom, então, antigamente eu achava que era assim, né? Dona fulana, olha aqui, sua receita vai ser essa, vai lá na farmácia de alto custo e pega seu remédio. Eu achava que o acesso era isso. Muito simplista, né, essa minha imaginação. E depois que eu entrei na comissão de acesso, eu comecei a ver umas nuances que eu não sabia que existiam. E isso é assim, muito importante a gente ter noção de como acontece todo esse processo do medicamento chegar no paciente, para a gente poder cobrar, para a gente poder instruir o paciente, né, como fazer de uma forma adequada. Então, na verdade, não é isso. O que acontece aqui é uma etapa que começa desde a pesquisa do fármaco, que demora anos, aí vamos para ensaios clínicos, pré-clínicos, clínicos, aí chega na fase de submissão do pedido para a Anvisa, aí vai ter a regulação da CEMED, que vai precificar esse medicamento, e depois vai chegar no SUS ou na ANS. Então, percebam que, olha só, esse acesso não é nada simples. Demora, pode ter gargalos aqui e demorar ainda mais dos tempos que são preconizados, né, nos documentos. Bom, então o PCDT, na verdade, é um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, que são documentos que estabelecem o diagnóstico das doenças, define o tratamento preconizado e determina o mecanismo de controle que deve ser seguido pelos profissionais de saúde e gestores do Brasil. Então, para isso acontecer, precisa de bastante evidência científica, um crivo super rigoroso, tem que avaliar critérios de eficácia, de segurança, efetividade, custo-efetividade dessas tecnologias que são recomendadas. E o que o Ministério da Saúde quer é, na verdade, padronizar esses tratamentos das doenças no SUS. O último PCDT da doença de Crohn foi atualizado em 2017, ele está em atualização. Então, muito em breve, a gente vai ter um novo PCDT aí para a doença de Crohn. E o da retocolite foi atualizado agora, em setembro de 2024. A última atualização dele tinha sido em 2021. E como é que acontece essa incorporação de tecnologias no Brasil? Então, a Conitec, que é uma comissão de incorporação de novas tecnologias, ela recebe o pedido de incorporação e vai avaliar a conformidade dos documentos. Quem que pode solicitar essa incorporação? O fabricante do medicamento, as secretarias de saúde estaduais ou municipais, áreas do Ministério da Saúde, sociedades médicas e associação de pacientes. E aí ela vai fazer um documento, um dossiê, e o que precisa conter nesse dossiê para ela fazer o pedido da incorporação? Tem que se identificar uma necessidade médica não atendida, vai haver estudos de revisão de literatura em que vai comparar essa nova tecnologia com a tecnologia padrão, né, que está no SUS atualmente, e vai, através de estudos de segurança, eficácia e qualidade de vida, comparar com essa tecnologia que está disponível no SUS. Vai fazer uma avaliação de análise econômica,
que vai determinar o custo incremental frente ao ganho de saúde trazido por essa nova medicação, e a análise do impacto orçamentário, que é a projeção do custo total associado à incorporação da nova tecnologia numa população-alvo. E aí, então, a Conitec vai analisar esses dados, vai ver se precisa de mais estudos para levar em consideração todos esses estudos de eficácia, segurança. E, por fim, ela vai fazer a reunião dela e analisar o relatório e vai recomendar, fazer a primeira recomendação, que é a recomendação preliminar. Depois disso, ele segue para a consulta pública, e aqui vão ser avaliadas as contribuições e volta para o plenário da Conitec, que vai ratificar ou retificar essa recomendação e encaminhar para o secretário da SICT, que vai avaliar o relatório e decidir se publica ou não, vai publicar, né, favorável ou desfavorável, no Diário Oficial da União. Então, aqui nessa fase 7 e 8, se o secretário da SICT achar que precisa de mais dados, ele pode chamar uma audiência pública. Mas essa audiência pública, só para você ter uma noção, ela é pouco pedida. Ano passado, de todas as incorporações que tivemos o ano todo, só 3 audiências públicas foram pedidas. Então, geralmente, do passo 6, a gente já vai direto para o 9, certo? E aí, a gente tem aqui na reunião da Conitec 2 possibilidades de participação social, que é através da perspectiva do paciente ou da contribuição como especialista. E aí a gente vai falar um pouquinho delas. Para a gente participar, sendo médico, sendo paciente, a gente precisa fazer um cadastro no site da Conitec, e aí você vai escolher onde você quer contribuir. Obrigada. Então, como especialista em saúde, como cadastro de paciente e associações, ou cadastro de gestor do SUS. Qual o objetivo desse cadastro? É consolidar um banco de dados para orientar as ações realizadas pela Conitec e fomentar a participação desses atores no processo de avaliação da Conitec e elaboração do PCDT. Então, é importante que os especialistas em saúde se cadastrem, porque é uma oportunidade para que a Conitec conheça especialistas em saúde que tenham interesse no SUS, que queiram compartilhar suas experiências clínicas com a comissão e contribuir com a avaliação de tecnologias no SUS. E essa visão de diversos atores colabora para que a ATS acolha e considere suas decisões diferentes perspectivas. Tá? O envolvimento desses atores também pode representar uma oportunidade de melhorar a compreensão do plenário sobre a história natural da doença e o impacto dessa tecnologia na prática clínica. Olha só, a gente tem um cadastro aberto, tá? Ele abriu em outubro de 2022, vai até junho de 2026. Até hoje temos 128 contribuições, de 26, né? De 128 profissionais da área de saúde que fizeram esse cadastro. Tá? Então, esse formulário tem como objetivo criar um banco de especialistas que possam ser convidados a contribuir nas reuniões e nas discussões da Conitec. Então, quem que pode participar? Profissionais de saúde, pesquisadores da área de saúde e acadêmicos da área da saúde. Em relação à perspectiva do paciente, esse é um dado importante, porque é um espaço aberto durante a apreciação inicial dos temas pela comissão, e o paciente vai apresentar o relato dele, né, sobre aspectos relacionados à experiência e à condição de saúde, a nova tecnologia e qual o impacto que isso traria na qualidade de vida dos pacientes. Quem pode participar dessa perspectiva do paciente? Paciente, familiares, cuidadores e representantes de associação. Como é essa perspectiva do paciente? Vai ser aberta, então, uma chamada pública e o período de inscrição, que são 10 dias. E aí, escolhe-se, através de sorteio, quem vai ser o representante e um suplente, e esses 2 vão passar por encontros preparatórios, por chamada, videochamada, primeiro, depois vem o segundo, e depois participa na Conitec, certo? E em casos que não hajam inscritos ou que não atendam às especificidades da chamada pública, aí é feita uma busca ativa para poder contribuir e participar dessa ação. Então, através dos núcleos de avaliação de tecnologia em saúde, que são os NATs,
os especialistas em saúde e esse banco de dados que está cada vez ficando maior com a contribuição de médicos e de pacientes, colocando seus pacientes dentro do cadastro. Bom, aqui eu trouxe uma perspectiva do paciente que ocorreu ano passado, que foi quando foi avaliar a incorporação do ustekinumab para a doença de Crohn. Essa chamada pública ficou aberta de 13/7 a 23/7, então 10 dias, e 100 pessoas se inscreveram. E aí eles fazem, então, a seleção do representante titular e do suplente por sorteio, e os inscritos podem assistir isso por tempo real, e o sorteio fica gravado e é enviado posteriormente para os inscritos. Então, essa paciente que foi lá dar o depoimento dela, ela foi diagnosticada com doença de Crohn de 15 anos, aí ela falou de todos os sintomas que ela tinha, as complicações, falou dos medicamentos que ela já tinha usado e que não tinham dado certo, ou por evento adverso, ou por perda de resposta, né? E os prejuízos físicos e psicológicos que impactaram diretamente na qualidade de vida. Aí ela ainda relatou que, na ocasião, ela teve que fazer uma cirurgia e depois começou a usar regularmente o ustekinumab, que houve uma melhora significativa dos sintomas e a doença entrou em remissão. Além disso, para enriquecer ainda mais esse depoimento da paciente, ela colocou ainda fotografia pessoal, laudos e imagens de colonoscopia e endoscopia realizados em 2017 e 2022, ilustrando o ganho de peso e a redução dos processos inflamatórios no intestino. Então, vocês veem como é cheio bem detalhado, ela conseguiu mostrar bem e impactar bem os membros da comissão em relação ao benefício que essa droga trouxe para ela. Uma coisa que a gente tem visto, o pessoal tem confundido chamada pública e consulta pública. Chamada pública, então, gente, é para o paciente, familiar, cuidadores e representantes de associações se inscreverem e participar de um sorteio. Então, não quer dizer que porque ele se inscreveu, ele vai participar, ainda vai ser submetido a um sorteio. E quem participar, vai participar de um relatório que ainda não foi construído, ele está em andamento, está sendo construído. A qualidade do relato do paciente conta muito, não tem poder de voto e o paciente vai falar por 10 minutos. Já a consulta pública, a participação já é do relatório pronto. Você vai falar se você concorda com essa recomendação da Conitec ou não. Quantidade e qualidade aqui são muito importantes. E qualquer pessoa pode participar da consulta pública. É só entrar no site e fazer a consulta pública, que é essa aqui que eu vou mostrar como é que faz. Então, a consulta pública é um mecanismo de publicidade e transparência que é utilizado pela administração pública para ter informação, opinião e críticas da sociedade a respeito de determinado tema. Ele tem como objetivo ampliar a discussão sobre o assunto e embasar as decisões sobre formulação, definição e políticas públicas. Ela fica aberta durante 20 dias, e aí a gente entra no site do gov.br, efetua o login, escolhe a consulta pública, e aí você vai clicar no tipo de formulário que você quer preencher para fazer a sua contribuição. Vou mostrar mais à frente. Preenche e envia. Então, em relação ao formulário, como você vai contribuir, você pode contribuir como experiência ou opinião, e aí você vai colocar, então, suas experiências práticas com a doença ou a tecnologia em questão, e aí pode ser tanto de pacientes, cuidadores, amigos, familiares ou profissionais de saúde. Pode fazer também no meio de formulário de contribuição técnico-científica, né? E aí você precisa de um relatório técnico-científico para opinar sobre essa nova tecnologia proveniente de estudos, pesquisas, livros, e o formulário para o PCDT. E aí ambos podem participar, né? Os pacientes, cuidadores responsáveis e os profissionais de saúde interessados no tema. Então, a consulta pública, o pessoal da Conitec, eles fazem um relatório para a sociedade que é bem assim, elaborado, favorecendo muito o paciente, com uma linguagem bem acessível, para eles entenderem bem o tema e poderem se posicionar de uma forma menos técnica. E aí, quando você entra no site da Conitec, é assim que está lá para você definir sua contribuição. Você pode ler o relatório técnico, o relatório para a sociedade e o formulário de contribuição. Quando você clicar aqui, vai aparecer aquelas opções, se você vai
contribuir como experiência ou como contribuição técnico-científica. Aqui as contribuições técnico-científicas feitas pelo GDIB ao longo desses anos, né, que nós, como médicos, podemos entrar, dar uma olhada, né, ter uma ajuda assim, em relação ao que a gente vai colocar na nossa contribuição, mas é importante que a gente saiba que eles fazem uma análise qualitativa dessas contribuições. Então, eles usam uma abordagem metodológica de codificação e categorização temática, com auxílio de software bem moderno, e eles conseguem detectar tudo que está repetido. E as contribuições repetidas, elas são excluídas. Então, a gente tem que ter uma atenção para isso e não simplesmente copiar e colar um documento, porque ela vai ser excluída. Tá? Então, atenção, evitem as contribuições repetidas, porque elas vão ser excluídas. O prazo de avaliação e disponibilização da tecnologia do SUS deveria seguir isso. Quando a tecnologia tem a solicitação de incorporação, ela leva de 180 dias, podendo ser prorrogados por mais 90 dias, até a portaria de incorporação. E depois daqui até a disponibilização no SUS, deveria ser 180 dias. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem visto, né? Todas essas medicações, Otofa, Secukinumab, Mesalazina sachê, Upadacitinib, têm superado esse prazo de 180 dias. A CGU fez uma avaliação de onde que estão esses gargalos, o que a gente poderia melhorar, qual é o tempo, onde que está mais engasgado. E aí, o que ela chegou à conclusão? Que esse prazo pode chegar até 5 vezes mais. Olha só aqui os dados do Tofacitinib para retocolite ou para artrite reumatoide, né, que 2017, 606 dias. O vedolizumab para a gente, para retocolite, 649 dias. Mas tem outros medicamentos, esse eculizumab, quase 1000 dias de demora. Então, uma coisa que chama a atenção, né? E esse atraso na oferta de medicação no âmbito do SUS, o que ele pode causar? Judicialização para fornecimento desses medicamentos, prejuízos financeiros no SUS, que vai começar a ter que adquirir sem planejar uma dispensa por licitação, né, a preços muito maiores dos que foram praticados quando os quantitativos eram mais expressivos e destinavam a atender a totalidade da população-alvo da ATS. Mas quem é mais prejudicado também é o nosso paciente, que está esperando essa medicação e ela simplesmente não chega. É um paciente que não está trabalhando porque está esperando a droga e a droga foi incorporada, mas não chega. Então, a gente tem que lembrar disso também, que é o nosso paciente que está tendo inúmeros problemas por falta dessa medicação. Então, o que será que está acontecendo aqui? Por que será que não é cumprido esses 180 dias? Existem barreiras que devem ser superadas para que o medicamento chegue no paciente. Uma dessas barreiras é a pactuação do financiamento. Então, esse processo vai definir quem vai ser responsável por pagar a tecnologia. E aí, ela é feita pela essa Comissão Intergestores Tripartite, que é a CIT, e é um espaço para negociação entre os seguintes gestores, do Ministério da Saúde, do CONAS e do CONASENS. Só que, quando chega aqui, eles não têm um prazo para falar assim, chegou aqui, vocês têm tantos dias para dar essa resposta. Não tem. E aqui, às vezes, empaca, demora para sair o resultado dessa pactuação do financiamento. Nos dados daquele relatório da CGU, diz que aqui pode empacar, em média, 300 dias, ou seja, quase o dobro do que é preconizado para chegar no SUS. Então, é uma coisa que a gente pode, sabendo disso, cobrar para agilizar isso. Outra barreira que a gente precisa superar para que ele chegue é o processo de compra. Então, o que a gente tem? O processo de compra ele deve ser elaborado e tornado público. As empresas, então, vão apresentar as propostas e as que tiverem normas de qualidade e o menor preço, provavelmente vai ganhar essa licitação. E aí, pronto, né? Compra, entrega e, dentro do prazo determinado, essa medicação vai chegar. Só que, em alguns casos, nenhuma empresa submete a proposta de processo de compra. E aí, o que acontece? Todo o processo de compra precisa ser refeito e isso atrasa ainda mais esse prazo de chegar o medicamento no SUS. Olha só, uma coisa interessante que aconteceu,
E, assim, totalmente a gente fica assim, como pode uma coisa dessas acontecer? Em relação a uma medicação que ia entrar para osteoporose grave, a teriparatida. Então, após consulta pública, a Conitec incorporou esse medicamento para tratamento da osteoporose grave em 2019. Mas só em 2022, ou seja, 3 anos depois, é que os trâmites da compra começaram. E aí, o que aconteceu? O preço, lógico, inflação, tudo isso aumentou. Então, o preço de 2019 era um, de 2022 foi outro. Então, a Conitec voltou pela desincorporação da tecnologia por questões de descumprimento do acordo pactuado no ato da compra. Então, olha só, né? Nós do GEDIB, não sei se vocês acompanham, mas a gente dá cada... beleza, liberou, foi incorporado. Mas tem tanta coisa para ser superada que é dose. E outra barreira que a gente precisa superar também é a organização do sistema de saúde. Precisa ter um planejamento adequado, um transporte adequado dessas medicações e o condicionamento adequado do medicamento para chegar adequadamente no local e o paciente poder retirar. E outra barreira, às vezes, somos nós mesmos, que, na hora de fazer o diagnóstico, escolher o tratamento, a gente faz o preenchimento da LME, entrega todos os documentos que o paciente precisa, esses documentos vão ser submetidos a uma análise lá pela Secretaria de Saúde. Atender os critérios do PCDT, sim, ok, vai receber. Não preencher os critérios adequadamente, vai voltar. Então, é o quê? É um CID que foi errado, é um exame que faltou, é um preenchimento inadequado, vai voltar. E aí é a nossa culpa. Eu faço a meia culpa aqui, às vezes, né, por preenchimento errado, volta também, e isso atrasa o nosso tratamento para o nosso paciente. Então, tudo isso a gente tem que estar atento, né, para tentar fazer com que isso chegue de forma menos atrasada para o nosso paciente, que já sofre tanto nessa espera. Bom, e aí no site das secretarias tem tudo, né? Você quer procurar a doença de Crohn? Tem aqui o documento que você precisa, o índice que você precisa preencher, a LME, tudo aqui, todos os CIDs contemplados, as medicações que você pode solicitar com o paciente, quais os documentos pessoais que esse paciente precisa pedir, os documentos que você, como médico, precisa preencher e entregar para o seu paciente. Então, isso tudo está bem explicadinho no site das secretarias. E em relação aos PCDTs que a gente tem hoje em dia para a doença de Crohn, o que a gente tem? O de Crohn, então, né, como eu falei, está em atualização. Se você abre aqui o site da Conitec, você vê que ele está em atualização. Em breve, teremos ele atualizado, se Deus quiser. O que a gente tem, então, é que entrou o Ustekinumab e o Infliximab subcutâneo. Em relação ao Ustekinumab, ele já foi incorporado pela Conitec em janeiro de 2024, mas ainda não está disponibilizado, tá? E o Infliximab subcutâneo também já foi incorporado, mas está aguardando publicação no Diário Oficial. Outra coisa que aconteceu aqui em relação ao PCDT da doença de Crohn é a inclusão da calprotectina, mas que é para pacientes com envolvimento de cólon apenas. E ainda temos, então, necessidades não atendidas no PCDT da doença de Crohn, né, que é a disponibilização, então, dessas novas terapias incorporadas, o Ustekinumab e Infliximab subcutâneo, a disponibilização da calprotectina fecal, a incorporação do vedolizumab, incorporação do TDM, centros de referências, né, que são, inclusive, está nos PCDT, né, precisaríamos de ter centros de referências nas unidades do SUS, e uma equipe multidisciplinar que possa acompanhar nossos pacientes, como nutricionista, psicóloga, para enriquecer esse tratamento do nosso paciente. Em relação à PCDT da retocolite ulcerativa, a gente tem, né, aqui então a atualização dele, agora em setembro de 2024, e as drogas incorporadas, a gente tem a mesalazina sachê, que já foi incorporada pela Conitec, inclusive hoje saiu na tabela SIGTAP, então, assim, a gente fica esperançoso, né? Porque é um passinho de cada vez. Mas a gente sabe que depois de incorporar o SIGTAP, e agora? Vai vir a compra? Em quanto tempo a compra vai sair?
Vamos torcer para que seja rápido e pressionar, né, nossas secretarias, porque é um medicamento estadual, então a gente pressionando, acho que a gente consegue. E de necessidades não atendidas, a gente tem, então, que a disponibilização da mesalazina sachê, que está super, né, todo mundo está querendo e ela não chega nunca. A incorporação da calprotectina fecal, né, que foi incorporada só para Crohn. Incorporação de outras terapias já aprovadas pela Anvisa, como golimumab, ustekinumab e upadacitinib. Também incorporação de TDM. Centros de referência e equipe multidisciplinar, como foi dito para Crohn também. Então, gente, de mensagens finais que eu deixo aqui, que a gente, como profissional de saúde, a gente não tem responsabilidade apenas de ficar preenchendo, baseado no PCDT, no dia a dia, aquela coisa bem mecânica, né? A gente tem que ser agente ativo nessa melhoria contínua dessas diretrizes, tá? Então, através do nosso conhecimento, experiência e, principalmente, escutar ativamente nossos pacientes, a gente pode contribuir, pode entender qual que é a dor desse paciente e como a gente pode ajudar esse paciente. E o SUS é um mundo, né? Eu vi, assim, antes eu falava assim, nunca vai dar certo, nunca, né? É tão difícil conseguir as coisas, eu era uma pessimista. E hoje, no GDIB, eu acho que eu sou uma otimista, eu acho que a gente consegue sim, a gente, de grão em grão, a gente vai conseguindo, sim, tá? Então é isso. Obrigada.